Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saudações, estimados telespectadores. Sejam bem-vindos ao especial Eleições Autárquicas 2023. Este espaço que vai analisar as principais incidências que marcam este pleito eleitoral. No dia 11 de outubro estivemos a acompanhar o processo de votação em todas as 65 autarquias que compõem o país. Todos os moçambicanos foram chamados para exercer o seu direito cívico, o de votar, e atenderam este chamado, foram às urnas, exerceram o seu direito e nós cá estamos para acompanhar as principais incidências que marcam este período desde o dia 11 de outubro. Em estúdio conto com o analista político Munib Fakir, que desde já o cumprimento. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Iqbal Saidi a todos os nossos telespectadores e internautas. Bom, como eu dizia, no dia 11 de outubro nós tivemos o processo de votação. Cerca de 8 milhões de moçambicanos foram chamados às urnas e foram exercer o seu direito cívico. Estiveram presentes nas autarquias, ou melhor, nas mesas de voto, nas suas autarquias, para exercerem este direito. E vamos acompanhar agora uma peça de reportagem que traz, em jeito de resumo, como decorreu este processo. Por ocasião das sextas eleições autárquicas, que decorrem em 65 autarquias do país, perto de 9 milhões de moçambicanos foram chamados às urnas para eleger os órgãos de gestão das suas autarquias. Neste sentido, os cidadãos atenderam o chamamento, se posicionando nas assembleias de voto para exercer o seu direito cívico, buscando escolher os seus representantes para a gestão dos municípios nos quais residem. Nos diferentes pontos de votação escalados pela ITV, o processo decorria sem agitação. Vários munícipes dirigiram-se em massa para escolher no candidato ideal, na esperança de verem melhorias nas respectivas autarquias. Acho que a expectativa é um segredo de cada um de nós, né? Mas espero que tudo corra bem, como tem estado a ocorrer agora. Que não hajam sobressaltos durante o dia de hoje. O candidato que pretende apostar, o que espera dele? Que faça o melhor daquilo que não tenha se feito antes, né? Que melhore as infraestruturas, o sustento da população. A nossa esperança é de ver mais coisas bonitas, boas coisas, boas transformações. Em outros pontos, os eleitores reclamavam da morosidade no processo e do atendimento por preferência e não de acordo com a ordem de chegada. Mandaram-me chegar cedo, estamos aqui desde as 7. Olha, vamos para as 10. Já com dirigentes para tudo. Fizeram uma coisa cosmética, bonita, porque via o candidato, arrumaram-nos e tudo ficou tudo bonitinho. Mal ele saiu, pronto, isto aqui voltou. Não pode ser assim. Ademais, há locais onde os munícipes não aderiram massivamente ao processo. Contrariamente ao que está a acontecer em outros pontos de votação na cidade de Maputo, da ronda que estamos a fazer no município da Matola, encontramos vários locais de votação às moscas. Depois de exercer o seu direito cívico, o presidente da República, Filipe Nyusi, apelou à participação massiva dos moçambicanos, obedecendo às regras aplicadas no escrutínio e para que se respeitem os resultados. Queríamos que obedecêssemos mais ou menos essas regras todas. Existem lá os MMVs que todos nós conhecemos, que vão acompanhar, assistir, e são indicadas essas pessoas. Os observadores também existem, os juízes de linha, no caso do exemplo que dei de jogo. Então gostaria que continuássemos assim. Quero desejar boa sorte a todos os envolvidos neste processo diretamente. Iniciei já por felicitar os órgãos eleitorais, mas quero desejar a sorte a todo moçambicano, porque a vitória vai ser dos moçambicanos, do povo moçambicano, e para ser mais legitimada e respeitada, ela tem que acontecer sem confusão. Não se conhece no mundo um herói de confusão. Já o Sufo Momad, líder do maior partido da oposição, pediu isenção na atuação da Polícia da República de Moçambique. Este recordou aos moçambicanos que usem o seu direito de votar de forma consciente.
Quero aproveitar esta oportunidade para exortar todos eleitores das 65 autarquias para votarem com a consciência no lugar. Hoje é dia de festa, não é dia de guerra. E queremos uma eleição livre, justa e transparente. E queremos exortar a Polícia da República de Moçambique para que cumpra com a lei. Não queremos excesso. Queremos que cada eleitor possa exercer o seu direito cívico sem ser ameaçado, intimidado. Por seu turno, os representantes dos órgãos de justiça pediram a serenidade dos moçambicanos, tendo ainda lembrado que os tribunais estão de prontidão para atender e resolver qualquer ilícito eleitoral. Como judiciário, eu também gostaria de deixar claro que nós estamos posicionados em todos os municípios. Os tribunais estão preparados para dar resposta a qualquer situação de ilegalidade ou irregularidade. Portanto, é este o caminho correto, é o caminho legal. Portanto, só não se conforma, reclama, recorre. Portanto, os órgãos de administração da justiça estão posicionados, estão prontos para dar resposta devida, para repor a legalidade na situação em que se constate ter havido algum desvio. Portanto, no lugar de optarmos pela violência, no lugar de optarmos por manifestações que serão ilegais, é melhor que se enverede pela via legal, usando dos mecanismos e procedimentos que a lei estabelece para contestar ou impugnar qualquer situação considerada irregular. A Comissão Nacional de Eleições voltou a realçar que o processo não termina hoje e que deve haver calma até o momento em que serão anunciados os resultados definitivos. Depois do trabalho da mesa, quando todo o material é entregue ao distrito, porque estamos percebendo que estas eleições acontecem a nível do distrito. Depois de ser entregue, o distrito tem 3 dias para fazer o tratamento dos resultados. Então aí vamos, não é dos resultados, mas dos dados que são entregues pelos membros da mesa de voto, de acordo com a lei, e paulatinamente os distritos vão fazendo essa divulgação a nível de distrito e depois temos outro nível que é o nível de província. Nestas eleições concorrem 22 formações políticas, coligações de partidos e grupos de cidadãos. Conforme as imagens mostraram, este é o cenário característico que vive-se neste dia, 11 de outubro, dia das 6ª eleições autárquicas. Milhares de moçambicanos dirigiram-se às autarquias para exercer o seu direito cívico, um pouco por todas as 65 autarquias espalhadas no país. E as principais forças políticas apelaram aqui a questão da responsabilidade no exercício do voto e que estas eleições sejam justas, transparentes, e os moçambicanos também depositam o seu voto a pensar na melhoria das condições de vida nos municípios em que residem. Imagens de António Simões, Abubacar Impaia, Iqbal Seda, ITV. Bom, conforme vimos, estas foram as incidências do dia 11 de outubro. Munib Fakir, conforme as imagens documentaram, os moçambicanos aderiram massivamente a este pleito eleitoral. Tivemos alguns incidentes, mas que foram mínimos, assim podemos considerar, segundo esta reportagem que acabamos de ver. Que leitura faz deste processo eleitoral, particularmente do dia de votação? Muito bem, é importante para mim dizer que as eleições são o expoente máximo das democracias. Este é um direito cívico e os moçambicanos
basearam-se muito naquilo que foi o apelo, não só dos órgãos da administração eleitoral, como também dos partidos políticos, que fizeram uma boa campanha de educação cívica, porque é um direito que nos assiste. É extremamente importante que os eleitores possam contribuir de forma direta para o desenvolvimento das autarquias. E isto não significa que todos nós seremos vereadores, ou secretários de bairro, ou chefe de quarteirões, mas o facto de termos já aferido em massa as urnas revela que cada um quer dar o seu contributo para o crescimento, para o desenvolvimento das autarquias. Bom, em termos de participação, ainda não há dados oficiais da Comissão Nacional de Eleições, mas aquilo que nós testemunhamos nas assembleias de votos, houve maior participação em relação às eleições autárquicas passadas. O que pode ter acontecido? Por que tivemos este aumento e notamos também a presença massiva dos jovens nestas eleições? Muito bem. É este tipo de consciência individual e coletiva que a população está a ter, sobretudo aquelas que vivem nos centros urbanos. Os jovens, já nas eleições passadas, nós tivemos uma boa taxa de participação dos jovens. É verdade que, como estás a dizer, é prematuro, mas segundo alguns dados, se equipararmos nas eleições autárquicas passadas, tivemos 40% de abstenção. Segundo os especialistas, vai rondar na casa dos 35 a 25%, que isto revela que há uma maior consciência. Jovens, porque em qualquer sociedade, tanto africana assim como ocidental, os jovens são aqueles que têm um papel preponderante. E nós, que somos países em via de desenvolvimento, temos maior taxa de natalidade, temos uma grande população jovem e quem quiser governar, não importa, a partir do A ou B ou C, deverá ter políticas sociais, políticas públicas que estão direcionadas para os jovens. E os jovens querem. Isto é o clamar, é, na verdade, um grito dos jovens, dizer que nós estamos aqui, nós somos úteis e podem contar connosco. Bom, fizemos uma ronda pela cidade de Maputo e também pela província de Maputo, concretamente no município da Matola. Ouvimos alguns cabeças de listas, momentos após terem exercido o seu direito cívico. Vamos acompanhar agora aquilo que foi o depoimento dos cabeças de lista da cidade de Maputo, os dois maiores partidos que temos no país. Falo aqui do partido Frelimo e da Renamo, Rezak Manique e Venâncio Mondlane, candidatos para a presidência da autarquia de Maputo, a cidade, estão confiantes na vitória. Exerci o meu direito cívico, constitucionalmente estabelecido, de votar. Estou muito satisfeito, estou feliz por ter conseguido chegar até a presente data. É um dia ímpar em que todos os moçambicanos devem se juntar às mesas de votação para celebrarmos esta mesma democracia que aqui invocamos. Naturalmente satisfeito por exercer este direito cívico, não é? E também com o sentimento de que estou a fazer parte de uma nova história, de uma nova era. Eu nunca vi na cidade de Maputo uma euforia, uma motivação, um envolvimento e uma participação tão grande como houve desta vez. Bom, conforme vimos, Munib Fakir, estes dois candidatos concorrem para aquilo que é o município mais cobiçado do país. Estamos a falar da capital, a cidade de Maputo, daquilo que foi o manifesto destes dois candidatos em particular, e ambos dizem estar confiantes na vitória. Que batalha pode-se esperar para a cidade de Maputo? A olhar para aquilo que foi o manifesto destes dois e aquilo que provavelmente terá sido a recepção dos eleitores da cidade de Maputo, com base nas incidências que acompanhamos ao longo da campanha eleitoral.
Iqbal Sado, como bem disseste, Maputo é a principal praça política do país. Maputo só contribuiu com mais de 50% para o produto interno bruto de Moçambique. Além de ser a capital política, administrativa e económica do país, Maputo é o principal centro financeiro e comercial do país. Então, tudo isto faz com que esta, efetivamente, seja a autarquia mais cobiçada da República de todos nós. Agora, é importante aqui olhar para esses dois candidatos que têm sustentáculo desses dois maiores partidos do nosso país. O Razak Manique, que tem um perfil político, porque já foi presidente da Assembleia Municipal de Maputo. Razak, que era até então secretário do partido Frelimo para a cidade capital, ganhando, não continuará a ser, porque não pode haver aqui conflito de interesse. Então, ele tem uma trajetória de militância da Frelimo, desde continuador, JJM. É uma pessoa que sempre esteve ligado ao Conselho Municipal de Maputo, porque antes de chegar a ser o presidente da Assembleia Municipal foi deputado municipal pelo Partido Frelimo. E o Razak trouxe aqui, põe a reconhecer que o Inês Comício tenha feito um trabalho aceitável, que vai melhorar aquilo que não está bem. Repetiu muitas das vezes que ele não vem com uma varinha mágica, não vai prometer coisas que não irá fazer. Foi tão simplista, tão objetivo naquilo que era o seu discurso. Venâncio, ele já concorreu para esta autarquia, é verdade, não pelo condão da RENAM, mas pelo Movimento Democrático de Moçambique, chegando a atingir 38% dos votos. Quer dizer, Venâncio esteve a 12% dos votos para, naquela altura, vencer as eleições. Agora, Venâncio é uma figura, nos últimos anos, ele tem tido um grande capital político por as suas abordagens na Assembleia da República, nas redes sociais, e isto um discurso que animou muitos jovens. Era só para ver que o Venâncio foi muito atrelado à juventude, porque os jovens são esses que gostam de inovação, gostam de coisas novas, e Venâncio versou muito o seu discurso sobre a juventude, sobretudo sobre a melhoria dos jardins da cidade, questão de saneamento do meio. Ele chegou a dizer que quer voltar a pôr Maputo, que outrora, no tempo colonial, era conhecido como Paris, da região da África Austral. E o Venâncio tem essas ideias um bocadinho saudosistas, de lavar as avenidas da cidade, mais jardins, mais áreas verdes, mais área de cinema, mais desporto, mais recreação. Penso que sim, foi mais um discurso. Ele voltou para Maputo das décadas 40 e 50 para fazer um discurso e tentar convencer o eleitorado desta forma. Exato. Esta foi a opinião aqui de Munibe Fakir em torno daquilo que será esta batalha acirrada para a cidade de Maputo. Também teremos a mesma luta em outros pontos do país, para além da cidade capital. Matola também tem esta tendência, a Quelimane, Beira, Nampula também, estes que são as principais cidades do nosso país. A batalha será tão acirrada que todos nós ficaremos atentos para acompanhar aquilo que será o desenvolvimento deste pleito eleitoral, principalmente nestas zonas em que todos os partidos pretendem conquistar. Bom, ouvimos também alguns dirigentes que dirigiram-se às urnas para exercer o seu direito cívico, falaram como cidadãos, mas também na qualidade de dirigentes. Eles esperam que os candidatos a serem eleitos melhorem as vidas dos munícipes das suas autarquias. Encontrem espaços no município para a prática de desporto, como campos de futebol, basquete, entre outro tipo de modalidades. Achamos que isso é muito importante, mas também a limpeza, a questão das vias de acesso, drenagem, são aspectos importantes e obviamente que as taxas que nós, como munícipes, pagamos se reflitam no nosso bem-estar em termos de cidadãos daquela autarquia. Este é um direito que nós temos e que temos a aproveitar esta oportunidade para escolher aqueles que são os nossos dirigentes na base dos manifestos que foram apresentados ao longo destes 15, 13 dias da campanha.
portanto, para trazer aquilo que é necessário para o desenvolvimento desses municípios que foram, portanto, estão agora sob escrutínio. E acredito que cada moçambicano ou cada votante, neste caso concreto, neste preciso momento, deve aproveitar esta oportunidade para depois, portanto, poder também exigir aquilo que lhe foi prometido ao longo do processo da campanha. E todos nós estamos de parabéns e é isso que devemos fazer, de respeitar aquilo que são as opiniões dos outros e, acima de tudo, vender no sentido positivo aquilo que cada partido tem para oferecer aos munícipes. Como cidadã, eu espero continuar a ver melhorias em vários aspectos, né? No saneamento, no transporte e outras coisas. Mas penso que basicamente saneamento e transporte. E creio que isso vai acontecer. Nós temos obrigações junto da nossa comunidade. A comunidade só fica bem quando todos nós respeitamos aquilo que a Constituição exige e este é um dos direitos e deveres também para estarmos bem na nossa comunidade. Conforme ouvimos de Adriano Maleano, ouvimos também Esperança Bias, ouvimos Osvaldo Petersburg e outras individualidades que esperam que os candidatos a serem eleitos para gerirem os órgãos autárquicos que façam uma boa governação, que melhorem a vida dos moçambicanos em cada autarquia. Mas também ouvimos os representantes do Poder Judiciário de nível central e estes disseram que os tribunais em todo o país, desde os distritais aos provinciais, não sei o que é, estão atentos para qualquer ilegalidade que ocorrer neste período e se houver necessidade de intervir, vão responder imediatamente para que este processo não seja manchado. Como judiciário, também gostaria de deixar claro que nós estamos posicionados em todos os municípios. Os tribunais estão preparados para dar resposta a qualquer situação de ilegalidade ou irregularidade. Portanto, é este o caminho correto, é o caminho legal. Portanto, só não se conforma, reclama, recorre. Portanto, os órgãos de administração da justiça estão posicionados, estão prontos para dar resposta devida, para repor a legalidade na situação em que se constate ter havido algum desvio. Portanto, no lugar de optarmos pela violência, no lugar de optarmos por manifestações que serão ilegais, é melhor que se enverede pela via legal, usando dos mecanismos e procedimentos que a lei estabelece para contestar ou impugnar qualquer situação considerada irregular. Eu creio que em todo o país está tudo organizado para esse efeito, desde os próprios tribunais ao nível distrital e ao nível provincial, até chegar àquilo que é o topo, que será o Conselho Constitucional. Bom, ficamos aí com estas imagens, esta intervenção do Presidente do Tribunal Supremo e também da Presidente do Tribunal Administrativo, dois órgãos fundamentais para a justiça no nosso país e também que tem um papel importante naquilo que vai ser a aceitação destes resultados naturalmente. E vou aqui perguntar Munib Fakir em torno daquilo que é a importância e o papel dos órgãos judiciários para estas eleições. Daquilo que nós acompanhamos no dia da votação, no dia seguinte também momentos de apuramento dos resultados. Acha que houve já aqui começa a haver necessidade da intervenção destes órgãos a olhar para aquilo que são as reclamações que estão a ser apresentadas aqui pelos partidos políticos? Antes de responder essa questão, é preciso dizer, Iqbal, que em outras geografias nós temos tribunais eleitorais que fazem julgam ilícitos
contendas eleitorais numa própria jurisdição. Moçambique não tem. Há dois elementos importantes. Sim, nós tivemos e acompanhamos isto pela imprensa, alguns casos que vão merecer, obviamente, aquilo que é a atuação da administração da justiça, mas também eu acho que ainda há um desconhecimento que muitos partidos, não vou falar da RENAM, da FRELIMO e do MDM, que são com representante parlamentar, mas há muitos partidos que sequer, e nós víamos na altura que apresentaram as suas candidaturas, sequer tinham pessoas que dominassem a lei. Quer dizer, devia ser de praxe que todos os partidos tivessem um advogado, um jurista, que é para poder assessorar em todo este processo. Há um processo que vai acontecer que é extremamente importante. Todos que querem impugnar as eleições devem ter atenção ao timing, que são questões de forma. Os tribunais são muito acérrimos nisso. Tu podes vai arrolar todos os elementos de prova, mas se o documento entrar depois do tempo instituído por lei, então, por questões de forma, este documento não passa. E depois começamos a murmurar, mas o que é que está a acontecer? Não. É preciso respeitar a lei, baseia-se muito naquilo que é o cumprimento do tempo. Então, todos que querem reclamar junto à instituição da administração da justiça, devem ter em conta a fundamentação também é extremamente importante. Para teres uma ideia, por exemplo, eu não posso querer fundamentar o seguinte, a dizer que nós tivemos uma lista eleitoral, por exemplo, no bairro 25 de junho. Não. A lei diz que isto é vago. É preciso dizer, na mesa, na Assembleia, no número daquela Assembleia. Quer dizer, há uma fundamentação que é extremamente importante que os partidos possam dominar. Do seu ponto de vista, de forma de princípio geral, daquilo que é de praxe, estes recursos, esses objetivos de contestação de qualquer resultado, impugnação, não seriam aceitos. Fica aqui o apelo por parte do Munip Fakir para todas as formações políticas a atenderem aquilo que é o tempo médio para a submissão de qualquer reclamação que seja, e já começamos a acompanhar reclamações por parte dos partidos políticos de elementos, ou melhor, de momentos em que estes acabam aqui acusando as outras formações políticas de questões de fraudes. Há alguns dados a circularem também nas redes sociais que indicam que houve fraude, alguns ilícitos que foram acontecendo ao longo do processo de votação, assim como do momento do apuramento dos dados, neste caso da contagem dos votos. Vamos observar um curto e brevíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais dados, mais análises em torno daquilo que foi o processo de votação, de apuramento de dados e também as últimas incidências deste processo. Até já. Na marcha, faz tão bem. Na marcha, faz tão bem. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa, este espaço que faz a análise daquilo que está a ser o processo eleitoral neste novo ciclo eleitoral que foi marcado pela ida às urnas dos moçambicanos no dia 11 de outubro. 65 autarquias, perto de 9 milhões de moçambicanos foram chamados às assembleias de votos. Até o momento não temos dados específicos daquilo que terá sido a participação dos moçambicanos. Bom, Munip, nós estivemos aqui a falar na nossa primeira parte dos primeiros momentos deste processo. Após a contagem de votos, ou melhor, após a noite que deveria ser de contagem dos votos, tivemos um pronunciamento da Sala da Paz, uma instituição que está
a observar este processo eleitoral uma entidade que é composta por várias organizações da sociedade civil. E esta entidade entende que as eleições, neste caso o processo de votação, o processo de contagem de votos, ocorreu de forma pacífica e os ilícitos foram mínimos. De um modo geral, olhando para o universo dos 65 municípios, pode-se assumir um processo de contagem e apuramento de resultados parciais decorreu de forma ordeira, apesar do clima de tensão que caracterizou o processo. Há exceções, em particular, algumas cidades do alto nível de competitividade e potencial tensão e ou conflitos eleitorais, tais como o caso da cidade de Maputo, Matola, Beira, Quelimane e Nampula. Nestes municípios, a dinâmica foi relativamente diferente e foram sendo reportados alguns fatos isolados que, de alguma forma, podem afetar a integridade e a transparência do processo. Nesta fase do processo eleitoral, alguns aspectos marcaram o início da contagem de votos, nomeadamente a linha A, restrição em termos de acesso de energia elétrica em alguns distritos municipais da cidade de Maputo, Quelimane e Nampula. A linha B, restrições de acesso à internet e redes sociais, com destaque para o Facebook, WhatsApp, plataformas que são amplamente usadas para os cidadãos para partilhar dados e informações eleitorais. Num contexto eleitoral, essas ferramentas são de capital importância para a criação de evidências e contribuição para a credibilização do processo eleitoral. Não obstante o processo ter ocorrido de forma tranquila e pacífica na maioria dos municípios, algumas assembleias de votos nos municípios de Maputo, Quelimane e Nampula foram reportados casos preocupantes em termos de integridade e transparência eleitoral. O edil de Quelimane e a cabeça de lista da Renam na autarquia do mesmo nome foi detido na manhã desta quinta-feira em circunstâncias ainda por esclarecer. O mesmo foi solto algum tempo depois. Contudo, trata-se de um ato que agudiza o clima de tensão e pode propiciar algumas desconfianças entre os atores eleitorais. Na autarquia de Quelimane, alguns cidadãos cometeram ilícitos no dia da votação, foram prontamente julgados e condenados pelos seus envolvimentos. Há relatos de tiroteios e tumultos envolvendo as polícias nos municípios de Montepuez, Gurue, Chiure. Nestes últimos municípios, registrou-se a perda de vidas. Este foi o pronunciamento da Sala da Paz. Munib Fakir, tivemos alguns ilícitos, conforme dissemos, e ouvimos também com este representante da Sala da Paz, mas esta entidade diz que sim, o processo decorreu de forma tranquila e que os ilícitos foram mínimos. Na sua opinião, o que tem a dizer em torno deste pronunciamento? É aceitável que tenhamos esta afirmação? Não é aceitável. Obviamente, não podemos dizer, minimizar. Se há um ilícito, é assim, os processos devem ser transparentes. Os processos, nós temos que ter, depois deste processo, vamos a fazer como balanço e vamos deixar os partidos como Estado. Nós temos que dizer, investimos, o país gastou milhões e milhões de dinheiro e conseguimos, 30 anos depois, voltarmos a organizar eleições transparentes, justas e equilibradas. Porque nós não podemos, não se pode minimizar os ilícitos. Dizer que as eleições correram bem, eu não sei se a Sala da Paz tem esta capacidade de esteve em todas as assembleias de voto. Nós também não podemos olhar para os grandes centros urbanos e aquilo que a comunicação social dá. Porque muitas das vezes nós temos alguma dificuldade de penetrar, sobretudo naquelas regiões recônditas, para ter muitas informações. E o que depois do dia da votação está aqui, aquilo
a acontecer que já não está a dignificar muito o processo. E aqui não é uma questão de partido A ou B. As instituições republicanas de gestão eleitoral devem aprimorar. Moçambique já organiza, estas são as 6 eleições autárquicas, mas no global o país já vai a 2 dígitos de eleições que já realizou. E nós não podemos, a nossa democracia não pode retroceder. Antes, pelo contrário, nós temos que ser do exemplo, não só ao nível da SADC como da África. Então, eu não concordo, e isto, os dados, a questão de excessivos em Xure, em Coamba, tudo isso que nós vimos, não podemos dizer, é verdade que é prematuro, mas não podemos dizer que as eleições, porque não se minimizam os ilícitos. Ok. Tivemos casos de apagões em vários bairros da cidade de Maputo. Matola também registrou estes apagões. Tivemos pessoas flagradas com alguns boletins a fazerem enchimento de urnas. Tivemos também presidentes das assembleias de votos que não quiseram assinar as atas e os editais. Estes pequenos ilícitos, que também a Sala da Paz aqui acabou avançando, podem vir a alterar aquilo que se tem como ideia deste processo todo. Há aqui alguma possibilidade para, por exemplo, na cidade de Maputo, vamos assim dizer, repetir-se as eleições, caso estes dados continuem assim como estão? O apagão não foi só na cidade de Maputo, foi em quase as 65 autarquias. Esta questão da corrente elétrica, de per si, não é um elemento forte para dizer que nós vamos repetir. Mas agora a questão de pessoas que foram às urnas com boletins pré-fabricados, já preenchidos para beneficiar A, B ou C. Há esta questão também dos presidentes de mesa dizerem que não podem assinar as atas porque supostamente estão à espera de ordens superiores. Há esta questão de depois não se permitir que os observadores e jornalistas pudessem acompanhar o processo de apuramento intermédio dos resultados. Quer dizer, tudo isto acaba por manchar. E isto é aquilo que, como moçambicano, independentemente de ser A ou B ou C, como moçambicano, é preciso que as pessoas percebam que os processos eleitorais, quem é o patrono deste processo é o Estado. O Estado somos todos nós. O Estado gastou milhões e milhões de dinheiro. O Estado está a gastar milhões e milhões de dinheiro para ter serviços de qualidade. E não se pode admitir que desde 1994, 29 anos, depois o país venha a retroceder. Eu aposto, é verdade que isto aqui ainda é prematuro, vamos ter já indicações que alguns organismos internacionais também vão tecer alguns comentários em volta deste processo, mas eu acho que nós regredimos muito, do ponto de vista da organização de processo. Com este processo dá uma impressão, embora prematura, peço desculpas por isso, que nós regredimos muito no que tange à gestão, à organização de processos eleitorais. Enquanto a Sala da Paz diz que as eleições decorreram de forma ordeira, o Sufo Momad, presidente da Renamo, diz o contrário. Segundo ele, as eleições não foram justas, nem livres e muito menos transparentes. Acompanhem a sua declaração. São tantas irregularidades que aqui não cabem, mas todos os moçambicanos acompanharam e testemunharam. Fica claro que este comportamento do partido no poder revela desespero e perda de qualquer legitimidade para governar Moçambique. Minha senhora, meus senhores compatriotas, o comportamento demonstrado pela Polícia da República de Moçambique em cumprimento das ordens do partido no poder significa que não tivemos eleições livres, justas e transparentes. Todavia, nós, a Renamo, ganhamos estas eleições de forma convincente e inequívoca. Aqui agora, lamentamos o silêncio do Presidente da República perante os atos criminosos que põem em causa a democracia, a soberania e os direitos fundamentais dos moçambicanos. Igualmente, repudiamos o comportamento da Polícia da República de Moçambique, na pessoa do seu comandante-geral, que, como se sabe,
decretou um recolher obrigatório de forma ilegal e incompetente que, afinal de contas, tinha como objetivo promover a fraude eleitoral. Responsabilizamos ao senhor Bernardinho Rafael e ao partido no poder por todas as consequências que surgirem da fúria dos moçambicanos em protesto deste linchamento e assassinato da democracia e dos princípios básicos da alternância governativa. O apoio em massa e incondicional dos munícipes das 65 autarquias representam um apoio inequívoco dos moçambicanos que reconhecem que nós, a Renamo, somos a sua esperança e defendemos o seu bem-estar. Ouvimos aí aquilo que foi o posicionamento do partido Renamo na voz do presidente desta formação política, a maior do país. Munibe Fakir, que leitura faz, que interpretação tem em torno destas palavras de Yusuf Momad? E ele sublinha que de longe pode declarar eleições livres, justas e transparentes, a acompanhar por estes elementos que ele aqui acabou mencionando durante a conferência de imprensa, e diz que isto acaba sendo uma ameaça para aquilo que é a democracia. Eu analiso isso em dois momentos, Kbal Saad. O primeiro é que vários ilícitos ocorreram durante o processo eleitoral. Eu acho que este pronunciamento de Yusuf Momad podemos ver como... É que o Yusuf faz isto depois de nós terem sido apurados alguns resultados. E eu não quero acreditar que ele diz isso em função daquilo que eu estava a acompanhar, da informação, dos resultados que foram vinculados. Se for assim, eu não concordo com ele. Agora, acho que a Renamo devia ter feito uma conferência de imprensa logo depois de que as urnas fossem encerradas, porque a Renamo, o MDM, a Papa Frelimo, quer dizer, todos esses que se sentiram ao longo do processo que foram lesados. Acho que o normal seria isso no próprio dia nós podermos. Agora, é aquilo que eu estava a dizer, não se pode considerar um processo normal, de que... porque é assim, Iqbal, os vencedores devem sentir-se legítimos vencedores. Os processos devem nos honrar. Mas mais do que partido A ou B ou C, nós devemos perceber que o Estado gastou muito dinheiro com essas eleições. Como moçambicanos, nós não podemos ficar felizes e minimizar esses ilícitos eleitorais. Aqui eu até... É uma chamada de atenção para os órgãos da administração eleitoral. É preciso que, daqui a 12 meses, vamos ter outras eleições. É preciso que, com isto que aconteceu, nós possamos aprender para melhorar, porque o país já organizou um nível de contestação. E veja só que essa contestação, muitos dizem que nós estamos a descobrir isto via até as redes sociais. Quer dizer, é o povo a desacreditar o processo. Já não estamos a falar de partido A, B ou C. O próprio povo, em algumas das assembleias, quem procurou por justiça foi o próprio povo eleitor. Digo que são os outros eleitores a trazerem à tona aquilo que estava acontecendo na mesa A, B ou C. Isto não pode acontecer porque nós temos órgãos, são órgãos competentes, estão a gerir, como eu disse, o processo eleitoral é do Estado. O Estado somos todos nós. O Estado gasta muito dinheiro para organizar eleições. Okay. Até às 10 horas do dia de ontem, um dia depois dos moçambicanos terem ido às urnas para elegerem os órgãos de gestão das autarquias nas quais residem, já tínhamos partidos políticos candidatos a celebrarem vitória. Isto às 10 horas do dia 12 de outubro, quase que em todas as autarquias já se comemorava e tínhamos autarquias também onde havia dupla comemoração, onde partidos ou dois partidos comemoravam vitória. Tivemos estas incidências um pouco por todo o país, com destaque para a cidade de Maputo, cidade da Matola, a cidade da Beira, cidade de Nampula e outros pontos. Bom, vamos acompanhar aquilo que foi a cidade de Maputo, concretamente a celebração
do partido Renamo, com o seu cabeça de lista, Venâncio Mondlane, que organizaram uma passeata pelas principais artérias da cidade de Maputo, um cenário histórico, algo nunca antes visto em Moçambique. Milhares de pessoas seguiram esta passeata de Venâncio Mondlane e seus apoiantes. Vamos acompanhar os principais momentos desta passeata. Neste momento, na cidade de Maputo, simpatizantes da Renamo comemoram de forma eufórica a vitória deste partido, mesmo antes do Secretariado Técnico Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleições não ter avançado resultados oficiais. São dados provisórios, mas estes simpatizantes já comemoram de forma eufórica e daqui far-se-á uma passeata pelas principais artérias da cidade de Maputo como forma de agradecer os votos que foram depositados no cabeça de lista deste partido para a autarquia de Maputo, Venâncio Mondlane. E hoje, na cidade de Maputo, vamos paralisar a cidade e para se ver de fato quem é que votou. E nós, de fato, os últimos resultados da contagem paralela, estamos a 92% de nível de processamento, estamos com 53%, que equivale, não sei onde são Ismael, mas são 53% de voto favorável a Renamo, de 92% das mesas já processadas. Portanto, não há dúvida nenhuma, a vitória é nossa. Todo tipo de manipulação que tentarem fazer, eu vos garanto que vai ser o acelerar do funeral deste regime. Recebi ameaças na minha casa ontem, foi bloqueada a minha entrada com 2 carros de vidros fumados, que era para eu não dar a conferência de imprensa que eu dei às 2h30 da manhã. Mas, graças a Deus, houve intervenção dos meus vizinhos, saíram com lanternas, gritaram do prédio e os 2 carros saíram. A Frelimo está a celebrar a desgraça e a vergonha que caiu sobre eles, porque eles nunca esperaram que alguma vez na capital da cidade de Maputo ocorresse o que quisesse ocorrer. Então, é uma forma. Eu acho que eles deviam poupar-se desse esforço, deviam aceitar os resultados e procurar estar, talvez procurar voltar nos próximos 5 anos a concorrer, porque ao tentar manipular os resultados, a Frelimo está a acelerar o seu enterro. Ficaram as imagens daquilo que foi a celebração de Venâncio Mondlane, que saiu às ruas, segundo disse, em jeito de agradecimento aos moçambicanos que confiaram nele para dirigir aqui a autarquia de Maputo. Munib Fakir, como é que olha para este comportamento em que temos formações políticas a celebrarem vitória, mesmo sem os órgãos eleitorais de nível distrital, nem provincial, nem central terem avançado dados? Ainda são dados preliminares e já se celebrava a vitória um pouco por todo o país. O que é que isto significa? Essa Iqbal Seda, os partidos organizaram-se. A Renamo tinha uma equipa, que estamos a falar de Venâncio Mondlane, a Renamo tinha uma equipa bastante forte de observadores, que permitiu fazer uma contagem paralela. Isso é de lei, isto acontece até na Europa, até nos Estados Unidos da América. Nós vimos em Portugal, antes até da CNE dizer alguma coisa, os partidos social-democrata, o Partido Socialista, já aí a cantar em vitória. Agora, eu vejo isto em 2 momentos. O primeiro é este da organização, que julgo que a Renamo tinha um gabinete de comunicação forte, quero acreditar por isto, onde conseguiu recolher os editais e fazer a soma. Mas um outro ponto eu vejo o descrédito que os partidos da oposição têm em relação aos órgãos da administração eleitoral. Até porque, acho que está arrolado, não faz muito sentido, e isto tudo que está a acontecer, podemos dizer que é culpa das pessoas que têm por inerência gerir este processo. É que como é que se explica que os partidos que não têm mais meios conseguem fazer uma contagem paralela e ter dados, e aqueles órgãos que são de gestão eleitoral, que têm incumbência para fazer isso, simplesmente
Ontem, 23 horas depois do processo ter terminado, dizem que não tem atas, não tem editais. Quer dizer, porque esta questão de desconfiança que os partidos têm é que acaba por muitos deles fazer essas contagens e lançar esses dados. E isto tem dois momentos, Iqbal. Tem um social. O que é que significa, por exemplo, o Venâncio fez esta passeata, baseou-se muito nesta contagem paralela que fez, assume-se, vimos ali mais de 2.000 pessoas, venceu. Imagina se os órgãos da administração eleitoral. Mas os órgãos é que devem adiantar-se. É aquilo que eu estou a dizer. Aqui, para evitar esse todo tipo de termos festas, antes os órgãos da administração eleitoral deviam ter feito um trabalho como fizeram nas eleições passadas. Essas eleições autárquicas, é verdade que saímos de 53 para 65, é inconcebível. Inconcebível mesmo, porque faltam 3 horas de tempo para chegarmos a 48 horas e nós temos resultados a conta-gotas. Bom, aqui parece que trouxe a autoridade dos órgãos de gestão eleitoral e os partidos já cantam vitória de forma paralela. Imaginemos numa situação em que o Conselho Nacional de Eleições, junto do STAI, avassem dados diferentes daquilo que está-se a celebrar, não é? Como é que vai ser gerido este processo? Que impacto isto terá? Já celebrou-se a vitória e os órgãos oficiais deste processo aparecem a dizer que não, o senhor não venceu, que impacto isto terá? Iqbal Seda, é aquilo que eu estava a dizer. Os órgãos de gestão eleitoral deviam ter, como fizeram nas outras eleições, antecipar-se em relação aos partidos políticos. Agora, é verdade, qualquer dado que a CNE for apresentar, deverá, e eu faço fé, não devem ser dados diferentes daquilo que foram colhidos nas urnas. Porque eu acho que a confusão começa daí. A confusão começa exatamente daí. Nós estamos a dizer que os partidos tiveram representação ao nível ínfimo nas assembleias. Eles dizem que conseguiram, com os seus representantes, junto às mesas de voto, fazer essa contagem paralela. Em alguns locais e algumas assembleias nós tínhamos na noite de quarta-feira resultados, mas ontem já era proibido com que o povo, com que a população pudesse lá e ver como é que está, como é que foram coordenados este processo de votação. Agora, sim, fica aqui um TPC, que os órgãos devem ser mais céleres, e se calhar começamos agora a pensar em votos eletrônicos como em outras geografias. Quer dizer, nós temos que aprimorar o processo. O Estado não pode gastar 100 milhões, 200 milhões de meticais para processos que depois, o que é que acontece? É um processo de desconfiança, depois cria esta questão, as eleições são uma festa, deviam nos unir, glória para os vencidos, honra para os vencedores, mas não é isso que acontece. Quer dizer, as eleições em Moçambique passaram a ser um mecanismo para criar descontentamento, não sei, de família, não sei, dos amigos. Eu acho que nós devemos aprimorar, os órgãos devem fazer, os partidos vão fazer o seu balanço interno, mas a CNE e o STAI também devem fazer um balanço para que isto não volte a acontecer. Enquanto os partidos políticos celebravam vitória em todas as 65 autarquias, em alguns pontos celebravam 2 partidos, aqui o STAI, junto ao Conselho Nacional de Eleições, avançou que ainda não tem dados oficiais deste processo. Regina Matsim, porta-voz do STAI, diz que está neste momento, avaliam-se, decorre aqui o apuramento intermédio a nível dos distritos, e os distritos têm 3 dias para este processo, depois sobe-se para o nível provincial e num período de 15 dias é que será no nível central. Vamos acompanhar esta conferência de imprensa que foi dada no fim da tarde de ontem em torno dos resultados e das celebrações que iam acontecendo um pouco por todo o país. Podemos referir que, de forma geral, o processo de votação decorreu de forma ordeira e tranquila. Houve algumas incidências ao longo do dia que foram sendo resolvidas e outras relacionadas à circulação de boletins de voto, cuja proveniência desconhecemos e estamos a trabalhar com entidades competentes para ter
o devido esclarecimento. As mesas da Assembleia de Voto fecharam às 18 horas do dia 11 de outubro. Onde ainda havia eleitores que chegaram antes das 18, foram distribuídas senhas para que pudessem exercer o seu direito de voto, que ninguém ficasse ou perdesse a oportunidade por ter chegado ou porque ainda estava na fila à hora que a Assembleia fechou. Terminado o processo de votação, iniciou todo o processo de apuramento parcial na mesa. Neste momento, decorre a nível distrital o apuramento autárquico intermédio, cujo prazo legal para divulgação dos resultados deste apuramento a que nos referimos são de até 3 dias após a votação, isto é, até o dia 14 de outubro. Referimos-nos ao distrito. Depois da divulgação dos resultados intermédios ao nível distrital, segue o envio dos materiais para as comissões provinciais de eleições, referimos-nos às atas e editais do apuramento autárquico intermédio. Por sua vez, as comissões provinciais de eleições têm até 5 dias depois da votação para realizar a centralização provincial e enviarem os materiais para a Comissão Nacional de Eleições. A Comissão Nacional de Eleições, por sua vez, tem até 15 dias a contar, portanto, a partir do dia da votação, para anunciar e publicar os resultados definitivos. Segue-se depois o envio ao Conselho Constitucional para fins de homologação e validação. Face a isto, importa informar que o apuramento autárquico intermédio está a decorrer ao nível das comissões distritais e de cidade para todas as 65 autarquias. Neste sentido, continuamos a apelar aos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos concorrentes, aos eleitores e a toda a população em geral, para se manter calma e serena, aguardando que os órgãos competentes façam a divulgação dos resultados, tal como a lei determina. É isto mesmo, só teremos dados oficiais do STAI de nível central, pelo menos até o dia 26 de outubro. Enquanto isso, vamos aguardando e vamos trazendo aqui as principais incidências deste processo. Munib Fakir, em jeito de considerações finais, até porque não temos dados definitivos, que lições podemos tirar? Já são aqui 3 dias do processo eleitoral, a contar com o processo de votação, apuramento dos dados e agora os distritos também já começam a trazer alguns números. Que lições podem ser avançadas até aqui? Ilações totalmente negativas, né? Estamos a dizer, a maior parte da população moçambicana não vive nas cidades e nas vilas urbanas e não se explica que a Comissão Nacional de Eleições tenha que usar aquilo que é da lei, o último dia que a lei permite para divulgar os resultados. É isto que estamos a dizer, cria desconfiança em vários atores. E nós estamos a falar, a população está, porque este processo tem que ser sério. O processo tem que ser sério porque é expectativa, gerir expectativas de pessoas, não só daqueles que vão ser presidentes das autarquias, vão ser deputados municipais, é do povo. O povo foi votar. O povo acolheu todas aquelas iniciativas, aquelas campanhas de educação que foi feita. É direito deste povo, depois de ter votado, saber como é que, quais é que são os resultados que saíram deste processo de votação. Então, eu acho que é um TPC enorme que os STAI devem fazer. E eu até já começo a pensar mais, Iqbal. Já começo a pensar que nós, se calhar, temos que ter órgãos puramente dirigidos por tecnocratas. Eu acho que isto pode acabar, porque acho que estraga-se muito quando a CNE tem representação, há muita política ali dentro. Eu acho que chegou a altura de nós começarmos a ter pessoas tecnocratas, pessoas mesmo que, com conhecimento, porque eu vi aí alguém a dizer que nós temos presidentes de mesa que nem sequer sabiam manusear um computador.
Isto é grave, quer dizer, como é que o STAI, que capacitou essas pessoas, depois na compilação de dados, vai ter pessoas que não sabem usar um computador, não sabem pegar um mouse, por exemplo. Chegou a altura também, nós temos que crescer. O que estamos a dizer, essas são, no cômputo geral, as cessas autárquicas, o país já vai em 11 eleições. É muito, são 30 anos de eleições. E nós achamos que, desnecessariamente, a CNE e o STAI criaram condições de desconfiança, situações com que as pessoas depois olham para este processo e veem um processo que devia ser imaculado, mas passa a ser um processo viciado. Muito obrigado, Munipe Fakir, pelos seus comentários neste programa, em que estivemos aqui a fazer a análise das principais incidências das eleições autárquicas 2023. Agradecemos a companhia do estimado telespectador. Voltamos assim que se justificar com mais um especial Eleições Autárquicas 2023. Enquanto isso, fique atento aos nossos canais digitais para ficar a par de tudo o que acontece em torno deste processo. Até lá.